Pessoal, boa tarde. Estamos aqui, mais um podcast, Center Pod. Curtam, comente, compartilhem, se você gostou, né? Isso é muito importante para a gente. A gente não deixa, né, de falar que o nosso objetivo é levar conteúdo para vocês, conteúdo com qualidade, informações, de forma que vocês formem o conhecimento de vocês e tenham condições de avançar. Esse é o nosso propósito. Por isso que a gente peça. Comenta, compartilha, fala no Instagram, né? Tem os shorts no Instagram. Sugira convidados, sugira temas, tá? Questione. Tudo isso é muito importante para a gente, tá? Pessoal, vamos lá. Hoje eu estou aqui para falar de um assunto, às vezes, um pouco do avesso à atualidade. Hoje, o intuito é sempre cirurgia minimamente invasiva. Eu, particularmente, não sou muito adepto disso para equinos, mas é a tônica. A tônica é falar de quanto menor a incisão, melhor, quanto menor tudo melhor se for pequenininho. E eu não peguei essa época, mas essa época sempre me intrigou muito. A época das artrotomias, das incisões amplas, das explorações visuais, onde você tinha que abrir a articulação. E muitas vezes, eu mesmo falava, mas não é possível. Como isso é possível? Um cavalo recuperou desse jeito, dessa forma. Então, pessoal, eu estou aqui com uma pessoa que é lá dos primórdios do DAV, do Jockey de São Paulo. Tem toda uma vida ligada ao cavalo. Já operou muito, muito, muito cavalo. E é uma pessoa que eu sou fã, incondicional, sou muito fã dele. Sou da época que ele me dava bronca, quando eu ainda estava me formando e às vezes eu queria auxiliá-lo e ele, às vezes ele colocava né, as regras dele, as imposições dele, e eu, às vezes, no meu jeitinho, e ele me dava bronca. Então, ele é uma pessoa fantástica. Só tenho a agradecer, eu acho que o mundo do cavalo tem muito a agradecer. Doutor Bernardo Manzioni. Doutor, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado por estar aqui falando e compartilhando as suas histórias. É isso. Eu queria saber. Bom, né? Antes de mais nada, com certeza o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. E é um grande prazer sempre estar aqui no Equicenter, onde eu sou, é a minha casa, pode dizer. Porque eu venho aqui, estou super bem tratado, com carinho, com atenção, com dedicação, com profissionalismo. Tenho sempre o prazer de vir aqui e, mais uma vez, agora também, prazer em aceitar o teu convite, para a gente conversar alguma Vamos coisa. falar um pouquinho sobre cavalo. Isso. Doutor, quem é o Bernardo Manzioni? Onde o senhor nasceu, onde o senhor cresceu? Eu sou paulistano, né? E entrei na faculdade de medicina veterinária em 69, na USP, formei em 73. E eu acho que o cavalo está no sangue, porque meu pai era jockey, só que no trote, né? Na Sociedade Paulista de Trote. Então, Vila Guilherme. Vila Guilherme. Então, na realidade, o cavalo está no sangue. E eu tive muita sorte, porque nos 2 últimos semestres da faculdade, no final de 72 e primeiro semestre de 73, eu fui bolsista remunerado no Jockey Clube de São Paulo. O Jockey abriu bolsa para 4 alunos dos 2 últimos semestres da Faculdade de Medicina Veterinária, na USP. E eu aí acabei fazendo amizade e acabei me ausentando depois que eu terminei a faculdade. No final, na metade de 73, eu fui trabalhar em Araçatuba. E no final de 73, em novembro de 73, eu acabei sendo contratado pelo Jockey na divisão de ciência veterinária, trabalhando fazendo clínica. Trabalhava durante a semana no hipódromo, examinando os cavalos, retirando algum que não poderia correr, e era nas corridas também, trabalhava nas corridas. Então era uma atividade assim bastante intensa. Ou seja, turf Direto e reto. E aí,
cirurgia todo dia, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde. E eu não tinha condição de ajudar na cirurgia, mas ajudava a derrubar o cavalo, colocar na mesa e tudo. Eu tinha a minha obrigação no hipódromo, com o osso a divisão de ciência veterinária. A cirurgia eu não conseguia. Depois de um tempo, a gente vai falar muito dele até, eu comecei a ajudar um veterinário que operava 2 cavalos durante o dia, um de manhã e de tarde, e mais um depois do expediente. Então, boa parte dos dias do mês, ele operava 3 cavalos. Eu acabava ficando lá, depois do expediente. E aí acabei fazendo amizade com o nosso querido doutor Alceu. Então, isso Muito- daí, estou no hipódromo até agora, né. Estou no Esse, hipódromo até agora. esse homem aqui, Esse homem aí é. Esse é o homem da minha vida, vamos dizer. uma Tenho trajetória. uma gratidão imensa por ele, porque se eu ainda persisto na atividade com um cavalo de corrida, foi através dele. Foi através dele que ele me mostrou como são as coisas, como ele me ensinou, como ele deu oportunidade, como ele deixou que eu fizesse as coisas, e com isso eu fui também pegando prática, amizade, conhecimento, e então eu me senti tenho, assim, uma gratidão muito grande por ele. Isso eu sempre Ou falo. seja, a pessoa que o senhor está falando que é grato, é a pessoa que começou tudo. Ele Exata recém ele exatamente. Ele, pelo livro dele, não sei se você quiser mostrar a capa, e tal. eu Bom, o senhor vai mostrar, mostra. ele entrou na faculdade, né, de veterinária e agronomia da Universidade Federal do Paraná em 1955. 55. 55 ele entrou na faculdade. Eu nasci em 49, né, sou de 49. Mas ele sempre foi turfista também, sempre gostou, o pai dele treinador nos hipódromos do Paraná, Rio de Janeiro, Paraná, e ele frequentava, né, as corridas, e com essa amizade, depois que ele terminou a faculdade, ele acabou sendo professor na faculdade e dava aula de cirurgia, de clínica, de inseminação e reprodução. Inseminação. Inseminação e reprodução. Então ele tinha muita atividade na medicina veterinária, só que, por consequência, e o pai dele, como treinador, fez amizade muito forte com um proprietário de cavalo, que era médico, doutor Aramis Bertoldi, que era ortopedista no Hospital de Clínicas, lá no Paraná. E por essa amizade, ele querendo cirurgia e esse ortopedista, ele começou a frequentar cirurgias ortopédicas humanas, entendeu? E depois disso, ele começou, de uma maneira muito, vamos dizer, sem muita propaganda, vamos dizer, ele já fazia artrotomia nos cavalos no Paraná. Eu não sei se ele Lá usava. ele Lá ele começou. começou já a fazer as cirurgias lá, né, mas meio assim discretamente, né, mas já começou. Ele tinha técnica, tinha muita técnica. Ele falava para mim: "Bernardo, tem uma técnica". Eles frequentavam os os hospitais junto com esse doutor Aramis. E depois de um tempo ele saiu da faculdade, saiu tudo e veio para São Paulo. E veio para São Paulo. E aí, devagarinho, uma coisa e outra, ele foi se tornando o veterinário que ele sempre foi, né. Formando toda, porque a artrotomia, cirurgia ortopédica, É, né, de cavalo de esporte, nasceu ali, né, no DAV, foi. com vocês É, ali eu naquela. inf uma coisa que eu posso falar com certeza, porque felizmente alguns deles são meus amigos, vamos dizer, alguns dos veterinários doutores que dão aula em algumas faculdades aqui em São Paulo e fora dela, foram veterinários que frequentaram o Jockey Club de São Paulo, porque eram 3 faculdades só. E o Jockey Club era o quem queria mexer com cavalo, tinha que ir para o Jockey Club de Passava São por ali, Paulo. ali era referência, Era em né. torno de 3.000 cavalos em corrida 3 vezes por semana, corria em torno de 250 cavalos no final de semana. Então, era tudo que podia acontecer com cavalo de corrida, era no Jockey Club. Então, vários doutores que dão aula em faculdade e que ainda atuam
como médico veterinário de equinos nas faculdades, passaram lá pelo clube, passaram pelo jockey. Então era a gama de cirurgias Muito era legal. enorme, Ô, né. doutor, como eu falei, eu sempre fico, assim, intrigado, né, porque a gente escuta as histórias, o cavalo que fez artrotomia. E como que era vocês abrirem? Porque sem a artroscopia, o senhor chegava num cavalo e fazia uma incisão. Isso, é. A artrotomia nada mais era que, artro de articulação e tomia de corte. Então você fazia a incisão exatamente sobre o local da fratura. Uma incisão de 3, 4 centímetros, em que, sendo um joelho ou uma outra articulação, você tinha a pele, o subcutâneo, a cápsula articular, né, a aponevrose, a cápsula articular e o osso. Então você via a fratura. E as cirurgias para o cavalo eram doídas, eram doídas. E outra, você não tinha a opção, como a gente tem na artroscopia, de operar mais de uma fratura no mesmo joelho, né. E não dá para ficar: "Ah, tem uma Que é fratura só aqui, ali, né? tem uma fratura aqui, vamos abrir aqui. Ah, tem outra aqui no mesmo joelho, vamos", quer dizer, era muito, o cavalo sofria bastante com isso daí. Incisões pequenas, de 3, 4 centímetros, só que para você enxergar, você tem que colocar um afastador, e você forçava muito aquilo lá. Todas essas estruturas, né, de cápsula articular, de aponevrose, subcutâneo, pele, e ficava um pouco de cicatriz também. Mas era o que nós tínhamos naquela naquela época, entendeu. Então não era todo cavalo que praticamente tinha a possibilidade tinha lesão articular com fratura bem diagnosticada, e tal, e você podia, pelo menos num dia só, fazer resolver o problema de mais de uma lesão no mesmo na mesma articulação, né. Todas teoricamente eram passíveis de serem feitas artrotomia. Joelho, boleto, curvilhão, eh, femorotíbio rotuliana, né, mas eram artrotomias, cortes, tudo, e que gerava algumas vezes alguma infecção, tal, mas eles iam bem. E Então, como é que eram os equipamentos, os materiais naquela época? não, Fio, porque o fio vem teoricamente melhorando dia a dia. tudo é igual a hoje. Tudo é igual hoje, é o mesmo material. Nylon, É nylon nylon na parte da cápsula articular, da aponevrose, do subcutâneo, fio absorvível, né. Na pele, um inabsorvível, de preferência um mononylon, alguma coisa assim, que não tivesse trama, né. Mas eles se recuperavam bem, né. Tanto é que tinha cirurgia de artrotomia toda hora, porque o sucesso deles em corrida era muito grande, era muito grande. agora, eu não sei, as dificuldades de uma artrotomia, eu acho que entre elas, é a própria visualização. Muitas vezes o senhor está ali, o senhor fala: "Será que o fragmento é esse ou é aquele?", né. Às vezes uma Pode existir essa possibilidade, mas como a o senhor gente vai via aqui sacando e vai. já sabia onde era a lesão, então você não tem muito como é a artroscopia agora, você tem determinados lugares da articulação para você poder fazer incisão na artrotomia e também de você fazer incisão na artroscopia. Então, os ossos que mais de fratura mais comum ainda no cavalo de corrida é a extremidade distal do carpo radial. Essa é a mais comum. Você tem algumas fraturas de rádio, geralmente laterais nessa articulação, no rádio, fraturas de bom prognóstico, e no intermédio o carpo também. Terceiro carpiano também tem, mas às vezes o que ele sofre mais são fraturas completas, que aí você tem que fazer uma osteossíntese. Mas todos os ossos do carpo são passíveis de terem fratura. O mais comum é no carpo radial. Então você já sabendo isso daí, você caía lá, olhava, ou retirava com alguma pinça, alguma coisa, curetava tudo, lavava bem a articulação, fechava, né. E jarrete? Jarrete igual, fazia artrotomia também, fazia artrotomia. A única que era mais não complicada, que tinha que mais, vamos dizer, mais complicada para o cavalo seria uma na femorotíbio-rotuliana, aí o cavalo tem que ficar quase 3 semanas em pé. E agora com a artroscopia, né, tranquilo. Então essa cirurgia da artrotomia no
a fêmuro-tibio-rotuliana era, para eles era mais complicada. E Quando os cavalos corriam bem, os cavalos depois iam embora no sentido de bem e desempenhando bem, senão não teria seguido em frente, uhum, né. Faz é. uma artro bom, o cavalo foi operado, não ficou bom. Foi operado, não ficou bom. Aí a cirurgia cai no Tem que mudar a descrédito, técnica, alguma coisa né. tem que Alguma acontecer, coisa né, está não pode errada continuar ou perpetuar. não é o caso. Mas os cavalos foram, muitos cavalos foram, seguiram bem. Não são todos os cavalos que foram operados de artrotomia, mas o doutor Alceu foi veterinário de 11 cavalos que ganharam o Grande Prêmio São Paulo. E dos 11 que ganharam o Grande Prêmio São Paulo, ele fez cirurgia em 7. Eu não sei quais foram o tipo de cirurgia, mas algum deles fatalmente foi operado com artrotomia, Artrotomia. né. Ele ia para o Paraná operar, ele ia para o Rio de Janeiro operar, eu fui algumas vezes com ele para fazer cirurgia no Paraná, fui no Rio de Janeiro também, mas o foco era São Paulo. Era São Paulo, era muita, muita, muita cirurgia. Ainda só para a gente finalizar, queria falar um pouquinho mais do Dr. Alceu. Eu tive muito pouco contato, né, apesar de ter um contato, mas o senhor foi, Era dia a um dia. contato, acho que o mais, íntimo e intenso Foi dele com ele também. Eu mesmo. acho que se É. ele tivesse aqui hoje, Foram 50 anos, doutor Alceu. ele iria Desde também, setenta e falar do senhor, três né. até 2023. 50 anos com ele. Então eu sou muito grato, aprendi muito com ele, e ele E as também. perrengas? Fala para mim das perrengas. O que Pacola, toda os hora tem, né. apertos que o senhor passava. Não dá para escapar, né, não dá para escapar. Mas lógico, a gente procurava de uma maneira minimizar esses problemas, entendeu. Mas não dá para acertar todas. A gente quer acertar todas, mas Gostaria, né. você também do teu lado, você sabe como é que é. Então não dá para acertar todas, mas eu acho que de um modo geral, o êxito era muito, não digo infinitamente, mas era muito mais confiável, o êxito com as cirurgias do que não. Porque antigamente o cavalo tinha fratura, o que que faziam? Era ponta de fogo e largava o cavalo lá, entendeu? Ou um revulsivo e deixava, porque não tinha cirurgia, não tinha nada. Então, a partir dessa época de 60 para cá, é que começaram as artrotomias, e nós no hipódromo em 78, por aí, a gente já começou com artroscopia. 78 já Em já tinha 78 artroscopia? nós começamos com artroscopia, mas até lá era artrotomia, ainda seguia Agora a eu não sei se é artrotomia. minha intuição, percepção da realidade, mas eu vejo que, naquela época, nossa, eu olhava, assim, o doutor Alceu, ele já me deixou esperando horas ali, né, pra falar com ele, e a gente olhava né, eles com bastante respeito. Então, naquela época, eu acho que até os proprietários de cavalo, para abordar, para chegar, eles faziam com muita parcimônia, né, existia uma hierarquia e um respeito. Eu não É, sei se é isso aí mesmo. É que antigamente, nossa, o Jockey Club era uma coisa impenetrável. Nossa, Jockey Club de São Paulo, naquela época. Então, o jockey era frequentar o jockey, entrar no hipódromo, era assim, e tinham poucos veterinários no hipódromo. Eram poucos existia um veterinários. glamour, né, ali que é Então, um status, a gente tinha o realmente um doutor Alceu, respeito por doutor Alceu eles. te passava uma imagem assim de que ele era meio difícil de conversar com ele, ou falar com ele, ou chegar para trocar uma ideia com ele, entendeu? Mas era só o jeitão dele, entendeu? Era o Jeitão jeitão, mas dele. Para o senhor, ele ele passava um pouco de não me toques, não me deixe, entendeu? Mas fora isso, fora assim, ele não era pessoa desse tipo, não. Ele era bem acessível, tudo e tal. Mas é o jeito da pessoa, né? Cada um, né? Então, mas eu acho que é a época também, e né. agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, com isso da atividade que a gente tem, mudou muito o hipódromo, né? Da possibilidade de estagiários e tudo e tal, uma coisa e outra. O perfil Antigamente, mudou, né, as pessoas mudou mudaram tudo. muito. Então, Quem foi conterrâneo do senhor? Lá no começo? Quem era anestesista no no começo? come então, o Jockey Club de São Paulo tinha centro cirúrgico, só que não era usado, não era usado. O que se fazia em cavalo? Derrubava o cavalo numa área de areia,
que ainda tem lá, que é bem menor, mas ainda tem, era a ponta de fogo, era castração e garganta. Não tinha cirurgia articular, entendeu? Não tinha artrotomia. E o doutor Alceu, quando ele veio do Paraná, também com contato com anestesistas, médicos e tudo, ele acabou, junto com o doutor Edson Leonel Rojas, convencendo o doutor Edson, que era um veterinário na época do Jockey Clube de São Paulo, da divisão de ciência veterinária, a fazer anestesia. Então, ele acabou tendo muito contato, o doutor Edson, com o doutor Massone, lá em Botucatu. Aprendeu a fazer anestesia e inventaram, pode dizer, um aparelho de anestesia para cavalo, né. Dr. Massone. Pois é. Dr. Massone, querido Dr. Massone. Então, fizeram um aparelho de anestesia, com um canister maior, com aquela porção Uhum. que absorve oxigênio, o gás Eu acho que carbônico, isso que o senhor está falando tem tudo. aqui nesse Deve livro ter nesse dele. livro aí. Porque os Então, foi nessa primórdios época de da anestesia. 70, foi nessa época de 70. E aí começaram a fazer as anestesias inalatórias. Até antigamente, quem sabe, era só anestesia endovenosa, modo de dizer, inalatória. Então aí começou a se usar o centro cirúrgico do Jockey, Viu? que até hoje Só uma ele brincadeirinha. funciona. Acho que lá no comecinho, Hã. a inalatória começava no cavalo e ficava todo mundo dormindo no final. Também tem isso daí, né. E era uma anestesia complicada, né, o cavalo mexia muito, né, não dava para controlar nada, não era Eu uma acho que anestesia até hoje a cirurgia controlada, equina, a né. anestesia equina é uma anestesia Mas eu queria eu não aqui, já que faria de você jeito algum. comentou, eu queria aqui parabenizar a doutora Marta. Eu já tive contato com felizmente com muitos anestesistas e tal, mas eu acho a doutora Marta, nessa área de anestesiologia equina, é uma das melhores para mim, né. Eu agradeço em nome Tenho dela. contato com vários, eu não vou citar o nome, porque algum vai escapar. Tenho contato com vários, confio plenamente, eu não sei nem o que está acontecendo lá, eu sei que eu estou operando, eu não sei nem se tá tudo bem lá nem nada, e aqui eu sei que é uma tranquilidade com a doutora, é uma tranquilidade. Então aí foi feito, conseguiram o aparelho de anestesia, o Jackson tinha todo o material, material alemão de primeirista Medicon, tudo que você pensasse em Unipod, só que não usavam. Aí depois começou a fazer anestesia inalatória. Então foi o doutor Edson Rojas que E virou Maçom. virou, vamos dizer, desculpa a expressão, mas foi para esse lado de anestesiologia equina, né, e depois através dele vieram os outros ali no Paulinho. Jockey, né. Mas o Paulinho vem depois. O Paulinho veio bem depois, já o doutor Edson nem estava mais no clube, né. Doutor Thomas, doutor Juli, O Paulinho, Thomas anestesiava? anestesiava também, anestesiava, doutor Juli, o Paulo, eh a Benevides, né, doutora ai, doutora Paula, tem uma que está me É, escapando o mas nome, então, mas não né. Mas essa aí, e depois os veterinários, sei lá, doutor Celso. Na época que eu estava lá, o Jockey Clube de São Paulo tinha em torno de 1.500 cavalos instalados lá no hipódromo, 1.500. Então, tinha essa atividade, era diuturna, né. Era emergente, vinha cavalo de fora, vinha cavalo do Paraná para operar, vinha de Campinas, vinha da chácara do Jockey, vinha de São Vicente, era tudo lá. E vinha cavalo de fora também, né, de outras raças. Então, tanto é que chegou uma época que, às vezes, para você operar um cavalo que estava dentro do hipódromo, ia demorar de 15 a 20 dias para ser operado, porque não tinha vaga, fila, né? não tinha Fila, vaga, impressionante. né. E, com isso daí, o outro veterinário que comandava, atendia muito cliente, um veterinário também da melhor qualidade, fez aniversário 3 dias atrás, doutor Celso Bertolini, foi aluno do doutor Alceu no Paraná. Tô falando do Doutor doutor Celso foi aluno do Alceu. doutor Alceu na faculdade lá, na Universidade Federal do Paraná, na Faculdade de Veterinária e Agronomia. E um dia encontrando com o doutor Celso, falou: "Vai lá para São Paulo, lá, vamos lá, vai para São Paulo, vai pra", quando o doutor Alceu já estava aqui. Então os 2 tinham, assim, uma clientela, a gente acho que atendia mais de 500 cavalos lá dentro. A nossa clínica, que eu posso falar com o doutor Alceu e tal, depois quando eu comecei a trabalhar com O ele, doutor Celso porque levou a doutora Flávia. não, a doutora Flávia era funcionária do clube no laboratório. E se conheceram. Se conheceram e são marido e mulher até hoje. A doutora Flávia está casada com o doutor Celso, ainda casada com ele.
E eu, infelizmente, não pude ir ao aniversário dele, que foi dia 18 agora. Mas mandei um abraço e tal, e tudo bem. E então era uma atividade muito grande, atividade muito grande. Muito E aí intenso, tem o né? doutor Fernando Pereira Lima, doutor Lense, que são os que eu conheci quando eu entrei, entendeu? Doutor Lense, doutor Fernando Pereira Lima, doutor Romero, que era o chefe da veterinária, né? E Romeu, eu, Romão Cruz? não, não, não. Ah, lembrou bem o doutor Macruz também. Esse era um homem espetacular. Não foi dado devida, não foi dada a devida importância, Créditos. crédito que ele tem. Que homem bárbaro. Então eram os veterinários que tinham, né? Era o dia a dia, era todo dia, todo dia, todo dia. Vivia mais no hipódromo que em casa, como eu continuo fazendo, né? Apesar dos pesares, eu vivo mais no hipódromo que em casa. Até hoje o senhor Tipo, dia de tem. corrida, eu saía de casa de manhã e voltava depois das carreiras, que eram meia-noite, meia-noite e meia. Dependia, então, E os, ca- ficava. e os animais dos criadores? Porque uma coisa, o PSI, o senhor está falando de turf, turf, nós estamos falando de turf, 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 mas tem muito. Como que os criadores, eles entravam na mesma fila quando tinha potro? Tinha, Porque os potros eram os preparatórios para a corrida, né? isso. E tinha o potrinho, outro, um potrão com algum problema também Se não era uma cirurgia de emergência, uma cirurgia eletiva, tinha que entrar na fila. Infelizmente, ficava tinha que na entrar na fila. fila, é. Tinha que entrar na fila. Os do jockey não gostavam muito. Ah, e meu cavalo, quando é que vai ser operado? Ah, hoje é 20, 21, né? Hoje é 21. Ah, lá pelo dia. Tem cirurgia só dia 12 do mês que vem. Ele ficava bravo. Ele falou: vou pagar trato do meu cavalo esperando dia 12 do mês que vem para operar, porque era de 15 a 20 dias para operar um cavalo. Não tinha vaga. Dava cada confusão lá, as vagas. Eu imagino, Uma... né? Porque eu imagino ali Dava era. cada confusão, eu vou te contar. E E assim, outras raças? ia no hipódromo também, operava. Cavalo de salto, né? Doutor Alceu tinha muito, foi veterinário do Clube Hípico de Santo Amaro, doutor Alceu. Foi veterinário do Clube Hípico de Santo Amaro, fiz muita amizade com muita gente lá em Santo Amaro. Quando ele não ia, eu ia no lugar dele. Então, sempre a atividade maior foi no clube, no jockey, né? Mas tinha amizade com o pessoal de salto, tudo, ia para o hipódromo, ia para o hipódromo. O puro sangue inglês, para mim, Pacola, é o cavalo que dá mais, se é que a gente pode falar, mais possibilidade para um veterinário de atuar numa gama maior de opções de cirurgias. É garganta, é neurectomia, é sobre osso, é ligamento aritmio-epiglótico, desmotomia do aritmio-epiglótico, é anular, é joelho, é boleta, é canela, é osteossíntese, é osteossíntese de joelho, de canela, sabe? Faz laparotomia. Então, um cavalo de salto, eu nunca vi o doutor Alceu, eu nunca coloquei um parafuso numa canela de cavalo de salto, um metacarpiano principal. E nem de inglês, e nem de quarta de milha. Você como é, cada raça tem a sua característica, né? Agora, eu não sei se o puro sangue inglês, por causa da curva, ou até da velocidade, e da fadiga que algumas vezes acontece, as fraturas são mais frequentes. As tendinites, né. O quarto de milha é um cavalo velocíssimo, né, mas é daqui a ali, 400 metros, que é o quarto de milha, que é um quarto da milha, que a milha é são 1.600 metros. Então, eles têm várias lesões articulares, com mais de uma fratura no mesmo joelho, e bilateral algumas vezes, fraturas pequenas. O inglês, ele tem uma fratura um pouco maior num joelho. Num joelho. Então, o inglês eu acredito que você Boleto. tenha Boleto. boleto sesamoide, sesamoide, fraturas apicais de sesamoide ou completa de sesamoide, né. Então, o puro sangue inglês, ele é sujeito ou pela velocidade, ou pela curva, ou pela fadiga já no final da corrida, propenso a ter todos esses tipos de lesões articulares, principalmente, né. Fora as outras que são inerentes ao cavalo, né, garganta, problema de casco, estão faladas neurectomias, que agora diminuiu muito esse tipo de cirurgia, né, mas seguem ainda as osteossínteses de metacarpiano principal, segue as osteossíntese terceiro carpiano, as artroscopias de boleto, de joelho, de curvilhão,
dessas tenossinovites, né? Então, O senhor pegou também a fase onde existia muita: "Olha, esse garanhão aí amarra o testículo". Eh, o fazia isso de vez em quando? é, tinha uma pecha lá no hipódromo que alguns cavalos não corriam bem, porque eles subiam o tecido, recolhiam o tecido. E era comum um cavalo antes de correr não amarravam o testículo, mas no cordão amarravam com, quem sabe fosse menos traumática, com uma liga de mulher. As mulheres antigamente usavam liga alta, né, Uhum. e aí usavam. E, o bem ou mal, quem sabe o cavalo corria, ganhava, tinha um bom desempenho, então achava. Aí chegou uma hora, que o clube falou, os veterinários se reuniram, tudo tal, e pararam com isso, e os cavalos seguiram correndo igual. Os cavalos corriam Ou bem, seja, era um né. Era uma ideia que, o cavalo não correu bem porque sobe o testículo. Existe fisiologicamente uma retração, uma né. retração do testículo. Uma porque depois o cavalo também, e agora é regulamentado, o cavalo aqui em São Paulo só pode receber 8 chicotadas na reta de chegada, no páreo. Normalmente o jockey não exige do cavalo, na reta oposta, modo de dizer, ou na curva. Ele vai exigir naqueles 400 metros finais, Uhum, uhum. por aí que é a velocidade maior Sim. também que o cavalo desenvolve. Aqui em São Paulo os cavalos correm mais acomodados no início da corrida. Eles largam e vão lá, tal, uma coisa e outra, e depois entrou na curva, quando entra na reta é tudo ou nada. Já no Rio de Janeiro já é diferente, já sai, já larga correndo, né. O tempo do páreo é igual, mas é diferente o jeito de um cavalo correr no Rio e o cavalo correr aqui, em São Paulo. Então o jockey homem, né, ele aqui em São Paulo só pode dar 8 chicotadas no cavalo. E tinha um jockey que foi apelidado É de porque jockey Manivela. homem e joqueta. Pode dar mais? Não, a mesma Não, coisa pra igual, joqueta? igual, Igual, tá em cima do cavalo, a regra pilotando é o igual. cavalo, a regra é igual. Tinha um jockey aqui que o speaker do jockey lá, o comentarista do jockey, ele punha alguns apelidos em alguns jogos, ele pôs um de Manivela. Não, o cara dava 20 chicotadas no cavalo na reta. Chega uma hora, aí já não é mais você e exigir um pouco do cavalo para que ele corra Sim. mais, entendeu? É bater, você já está O cavalo já batendo no não cavalo. E aqui ainda são 8 chicotadas. Se passar disso, cada chicotada tem uma multa. E isso consegue ver por causa do filme. Ele é filmado, então vê o movimento do jockey, o que ele faz. Na Inglaterra são 6, aqui são, e mudou também o formato do jockey, do chicote. Antigamente era uma haste plástica com um triângulo na ponta. Hoje não, hoje ele é também, lógico, reto, mas ele tem uma lingueta, assim, mais comprida e dentro tem uma espuma e um couro bem, mas você é sabe como é mais que é. para dar um É, alerta do que mas para sabe como é que do é. Não é como era, mas é um chicote que funciona também, né, um chicote que funciona. De modo que, eh, voltando das cirurgias, se elas seguem ainda sendo feitas, é porque o prognóstico delas é bom. Os veterinários melhoraram, a possibilidade de você aprender hoje em dia é maior, você tem muito curso, você tem muita viagem. Antigamente, quando um veterinário viajava, era um: "Nossa, você viu, fulano foi para os Estados Unidos, foi lá numa faculdade". Hoje em dia a pessoa vai e volta e ninguém sabe, né. Com todas essa facilidade de viagens, de locais, de universidades, tudo, né. E mesmo aqui no Brasil agora, muito curso, muita faculdade, muita possibilidade de você frequentar também, né, de você estagiar, vem aqui vem, faz estágio no teu hospital, né, vai lá no Jockey, vai em outros hospitais, vai numa universidade, vai viajar, vai numa faculdade em outro país, entendeu? Então, e fora, e aquilo que o doutor Lassot até escreve no livro, antigamente, você não tinha nada. E eu, na época do Jockey, era só pentabiótico, Novalgina, e não tinha mais nada. butazolidina, E fenilbutazona, não era nem butazolidina. butazolidina humana, né, era só isso daí. E um remédio aquele Timpanol para cólica, não tinha nem remédio, não tinha livro. Na época, o melhor livro era o Sisson, de
De acho que é anatomia, de não, mas eu anatomia. adoro ele até hoje. O Simpson era o livro de anatomia. Não Era- tinha livro, não tinha nada, Pacola. Não tinha medicação, não tinha nada. Sexta-feira no hipódromo, eu não ia muito na veterinária, porque era o dia dos representantes dos laboratórios irem lá para levar os remédios humanos que a gente usava só um ano. Vitaminas, outros antibióticos, analgésicos. Não tinha por boca, né? Então era tudo injetável. Então eles iam lá na veterinária, toda sexta-feira ia. Uma gama de 10, 12, 15 representantes de laboratório. Você saía de lá com sacolas e sacolas de amostras grátis. Hoje em dia mudou muito também. Hoje em dia não é tanta injeção em cavalo, né, Pacola? Eu mesmo fui da época que dava muita injeção em cavalo, principalmente para correr. 10 dias de tratamento, sabe? Muito soro, muita vitamina, lógico, sempre antes da corrida e tal. Mas muita medicação injetável. Hoje em dia é muito esses nutracêuticos, né? Muito remédio por boca, né? Hoje aumentou bastante. Remédio E hoje por também o boca. pessoal tem treinador que não dá uma injeção no músculo, não. Pelo amor de Deus, vai me comprometer o rendimento do cavalo, né? Pois é. E Essa parte, de um modo geral, Bacola, melhorou muito, né? Em tudo e por tudo melhorou muito. A medicina veterinária melhorou muito com toda essa os equipamentos. Antigamente no jockey, vamos colocar um parafuso aqui nesse metacarpiano principal. Aí ia lá, fazia uma radiografia, saía correndo, saía do centro cirúrgico, ia lá no raio-x, esperava lá 5, 10 minutos, tal, porque tinha que revelar, pôr no revelador, depois pro fixador, depois pôr na água, para não manchar a radiografia e tal. Aí via, não dá, vamos fazer tal. Tirava a eu peguei essa radiografia, época. ia de novo no raio-x esperando tal. E hoje em dia você bate o raio-x aqui, já está aí na tua frente em 10 segundos, já está aí, já está feita. Então, em tudo e por tudo melhorou, né, Pacola? Não tinha endoscopia, Não, eu acho né? que Na época não tinha endoscopia. eu Quem acho trouxe o doutor Laguna, quando veio lá em Davis, na Califórnia, que ele veio para cá, ele ficou muito tempo lá, teve na Inglaterra, veio para cá, veio com endoscopia. Ninguém tinha endoscopia, o ninguém trato tinha respiratório. ultrassom para diagnóstico de prenhez, entendeu? Para resolver todos esses problemas de. O senhor estava falando, mudando um pouquinho, o senhor estava falando que o doutor Alceu também mexia com reprodução. O senhor contou uma passagem que, na época que as pessoas ainda não palpavam éguas, né? Não, não, era só aquela bufo-reação. Inclusive, eu vou comentar alguma coisa aqui, que muita gente não sabe como era feito o diagnóstico de gestação em égua. Como é que era? Era feito com bufo-reação. Depois de uma determinada época que a égua estava coberta, coletava sangue da égua, pegava o soro e injetava num sapo que tinha que ser macho. Depois coletava urina do sapo e se tivesse espermatozoide, a égua estava cheia. Carambolas. Pode olhar, pode procurar no Google, mas dizer, exame de bufo-reação. E era assim, né? Mas já nessa época que eu conheci soube dessa técnica aí, as éguas já eram palpadas. Era quase mais uma confirmação, entendeu? Era mais uma confirmação. Então, de fato, quando o doutor Alceu veio, ele veio para São Paulo, tal, uma coisa e outra, ele acabou indo num Aras, eu acho que foi para ver um garanhão que tinha um tumor no olho, né? Um tumor assim, bem volumoso, e o cavalo tinha aquela dança de urso. Ele acha que o cavalo podia ter alguma cefaleia, alguma coisa, porque o cavalo ficava o dia inteiro dançando e dançando e dançando, e com aquele tumorzão. Ele já operava muito em bovino, lá no Paraná. E ele fez essa cirurgia nesse cavalo. No livro dele, ele mostra o tamanho do Aqui? tumor. Tá aí. Ele mostra o tamanho do tumor que ele retirou. E depois, conversando com uma senhora, muito de uma tradição grande no Purusê inglês, lá em Cotia. Aí eu acho que ela comentou alguma coisa de uma égua tal, ou das éguas dela, tudo. E não sei como é que foi não sei se a égua, suponhamos, não sei se a égua está cheia ou não. Ele falou: posso ver se ela está. Pode? Como você vai fazer? Espera aí. Faça você, segura a égua aí. Quando ele começou a palpar a égua, ele foi fazer a palpação retal na égua, a dona, falou o nome dela, a dona Olímpia se apavorou, achou que ele ia machucar a égua, que ele ia causar algum, como existe a possibilidade hoje em dia, né? Sim. Por quem, só acontece para quem faz. Mas, pela
pelo desconhecimento dessa possibilidade de fazer uma palpação retal numa égua e você ao chegar no útero e palpar, ela achou que a égua ia morrer, ou ia acontecer alguma coisa com ela. E depois aí que ele começou com tudo isso daí de palpação, de cirurgias, e a coisa foi Mas eu seguindo. lembro quando eu me formei, útero de égua era algo intocável. A reprodução equina era Intocável, né? Como é que você vai colocar alguma coisa aí é, dentro? Como é que você vai mexer é. aí dentro do útero da A égua, né? reprodução de equino era mais ou menos assim, né, porque antigamente quando eu era aluno, bovino já ia na inseminação assim, e égua não dá, égua não pode, égua não dá, égua não vai, não dá, porque não o ovula 1, 2, não dá para fazer inseminação, né, hoje em dia sai sêmen daqui, vai inseminar uma égua lá na Bahia, vamos dizer que nem eu vejo quarto de milha, vamos dizer, escuto falar, e só o inglês mesmo é que ainda não cedeu com essa parte de É a inseminação artificial. tecnologia. O que existe, parece no inglês, é uma condição chamada ajuda à monta. Um cavalo que tem uma boa filiação, um bom pedigree, e é um bom garanhão, algumas vezes por algum motivo de idade e tal, ele não pode dar o salto na égua. Então é coletado o sêmen dele e a fresco é feita a Essa possibilidade inseminação. já existe no inglês. Ainda eu acho que existe. Mas de modo geral, a monta é natural mesmo, né, a monta é natural. Agora, nas outras raças, a inseminação, transporte de sêmen, tudo é mundial. Aqui o pessoal de São Paulo tem sêmen americano, de Mas cavalos o PSI americanos. ele segue, né, ele segue uma Tudo da hierarquia, Inglaterra, né, tudo mu da Inglaterra, né, que vem de e fora, vem, né. e não adianta. Lá, esses tem áreas, assim, que filmam a cobertura da égua, tudo e tal, para depois mostrar para o proprietário, tudo. E é vigiado. E vem cavalo também algumas vezes, tem cavalo para ficar uma temporada aqui no Brasil, por isso é inglês. E vem um cavalariço com ele. De onde vier o cavalo americano, Conferir. ou da Inglaterra, tudo que seja, de onde vier o cavalo vier, vem e fica com ele para ver como é que vai ser o manejo com o cavalo. O manejo. Cavalo é maravilhoso, né, cavalo é Olha, algo. ó, Bacon, não é por nada, eu sou meio suspeito, viu? Mas é o seguinte, você está num hipódromo, trabalhando, opera uma coisa e outra, tal. Aí depois você vê o cavalo que operou, correr, ganhar, ganhar um grande prêmio, Pacola, olha, não é dizer que os outros veterinários não se emocionem ou não tenham, assim, como é que eu vou te falar? A alegria ao ver, vamos dizer, alguém que mexe com cachorro, hoje em dia tá assim a clínica de pequeno, né, tudo, a coisa vai que vai, de mais para mais, tudo. Então, cara, vai ter a satisfação de ver o tutor, né, com o cachorro recuperado, todo alegrinho, abanando o rabo e tal. Mas você vê, um cavalo de corrida, que você vai, opera, vê, tal, trata uma coisa e outra, depois o cavalo vai e ganha. E se ganhar um grande prêmio então, ou você de um cavalo que vai correr em outro país e ganha, como eu tive essa possibilidade de ter, opa, Paulo, não dá, viu. É muito emocionante, eu bem emocionado agora Muito, aqui. coração, o cavalo é para quem tem coração forte, Ai, né. olha, eu vou te contar, viu, é muita Conta, coisa. o senhor tem algum cavalo, alguma dessas situações que marcou, que o senhor lembra? São muitos, né, Pacola, felizmente, graças ao bom Deus, são muitos cavalos que ainda correm, tudo, tal, estão tendo um bom desempenho nas pistas. Sempre tem aqueles que a gente gosta mais, teve um cavalo que eu operei, pus parafuso no joelho dele no Paraná, ele foi tríplice coroado, né. Tríplice coroado é o seguinte, são 3 provas que só os animais de 3 anos podem correr, e que são algumas distâncias diferentes, geralmente é milha, 2.000 metros, 2.400, pelo menos aqui em São Paulo é assim, né. Então colocou parafuso no joelho desse cavalo, e esse cavalo aí depois foi tríplice coroado no Paraná, que é difícil, né, é difícil ser tríplice coroado. Aqui em São Paulo então faz tempo já que não tem nenhum. E nos Estados Unidos ficou mais de quase 25, 27 anos sem ter um tríplice coroado. E, teve um outro cavalo também que casualmente fez uma osteocênese no joelho, depois voltou a correr, bateu o recorde, né. Teve um cavalo que eu operei do joelho e acabou indo correr em Dubai, ganhou lá. Teve um que eu operei também e foi correr nos Estados Unidos junto com o filho do Lobo, que é treinador no Jockey, o Paulo Henrique, ganhou lá nos Estados Unidos. Então, sabe, é uma alegria muito grande, né, Pacola? Você vê que as coisas funcionam, né, se você tiver um discernimento na hora
do diagnóstico, né? Você optar em fazer a cirurgia, você achar que isso daí é um bom prognóstico, também não adianta ficar operando. Senão você cai com descrédito como profissional, né? Vamos operar, não vai dando certo. Aí, o Bernardo operou, não deu certo. Ó, esse outro aqui ele operou também, não deu certo. Então você vai desde o A diagnóstico, patologia em do si, que né? é, da patologia que é, o que que dá para fazer. É bom prognóstico? É bom prognóstico. E não adianta operar e depois o cavalo não fica bom. O cavalo não fica bom. Então todas as cirurgias, de um modo geral, no hipódromo, são feitas com o intuito de que o cavalo volte a correr. Um pouco mais de tempo, um pouco menos de tempo de repouso, entendeu? Que também faz parte do tratamento, o repouso, né? Então, acaba sendo uma condição que funciona. Senão não tinha cirurgia, né, Papai? Então não tinha. E É. agora, que nem eu comentei, vai ser meio rápido, melhorou muito, né, com a artroscopia. Você pode operar os 2 joelhos do cavalo no mesmo dia, com mais de uma lesão em cada joelho, entendeu? São incisões pequenas, de meio centímetro cada uma para você entrar com a ótica, que você pode até fazer uma imagem maior da articulação pela videoartroscopia, né? E então você pode operar, tem uma fratura numa linha articular e tem na outra também. Põe o animal de barriga Então, a para cima artroscopia propicia a exploração, e né? ma e você tem mais acesso, que a artrotomia era aquilo lá, é aquela incisão de 3, 4 centímetros sobre a lesão, e às vezes você pegava uma pinça, alguma coisa e afastava um pouco para ver se no osso Uhum. da mesma linha articular tinha alguma lesão que poderia não ser vista na radiografia. Então era muito limitada E a naquela artrotomia. época, a qualidade do raio além da demora, É, também é o era diagnóstico, né? é. Então, não, a coisa melhorou na medicina humana. A gente sempre veio um pouco a reboque da medicina humana, né. A medicina veterinária não é muito pioneira em algumas, vamos dizer, a gente pode falar em técnicas, em instrumentos, entendeu? A gente tem, vamos dizer, a técnica humana, tem o equipamento humano e mediante isso daí a gente faz o nosso equipamento, né. As indústrias fazem o equipamento para os veterinários, né, tipo laparoscopia. Acho que tem um laparoscópio. Ah, não é o mesmo tamanho, acho que da sonda, vamos dizer, que vai no abdômen de uma pessoa, o cavalo tem que ser diferente, pelo tamanho é diferente. Então, foi através da medicina humana, a medicina veterinária Ela melhorou muito com a ajuda das indústrias com os equipamentos necessários, né, de tamanho, de formato, de tudo, de espessura, de resistência. A doutor, endoscopia, a própria endoscopia, era o endoscópio humano que a gente usa. até hoje, né? Teoricamente é o endoscópio humano, né, a videoendoscopia. Então tudo hoje é vídeo. Você pode ver, você pode mostrar, você pode gravar, você pode mandar para o proprietário. Você pode estar fazendo agora aqui, e alguém está vendo você fazer uma endoscopia no cavalo em outro país, né. Então, mas não, essa parte não é não é o foco da nossa palestra, nossa era artrotomia mesmo. E funcionava, Pavão, funcionava. É. Funciona. Ficava uma marca, né, o joelho do cavalo não dava para dizer que não foi operado algumas vezes, ficava um aumento de volume ali pela cicatrização. Eu hoje tive aqui o prazer de fazer mais uma cirurgia aqui no teu hospital, e casualmente é um cavalo que já foi operado do joelho. Você põe um cavalo em pé antes da anestesia, você olhava, parecia um cavalo que nunca foi mexido no joelho dele. Ele já tinha sido feita a artroscopia, né. Então não fica marca, não fica nada, o visual é mais bonito, entendeu? Então é muito bom, Agora, uma muito bom. coisa que o senhor falou aí que me marca muito é a expectativa do proprietário, né? E às vezes o proprietário ele cria expectativas em cima de situações e o treinador também, e vai jogando o veterinário contra a parede, né? Às vezes o senhor É. tem uma patologia que é arriscada, faz o procedimento, mas pode Às vezes a não. gente comenta: "Olha, já tive outros casos", e sempre você acaba fazendo muito, você vai pegando um discernimento de como você projeta um O futuro para futuro. aquilo que você está vendo, vamos dizer, no caso aí no raio-x, né. Mas às vezes eles querem tentar: "Não, tenta, deixa, eu vou mandar embora, depois faz a cirurgia, eu vou mandar embora, deixa ele lá meio esquecido lá um ano", uma coisa.
Mas a maioria é o seguinte, é operar para logo seguinte já está trabalhando, para logo assim que O senhor já está acha que correndo. então, saindo da artroscopia, mas prognóstico de cavalo, o senhor acha que, às vezes, a antecipação das fases de recuperação prejudica? Prejudica. O brasileiro não tem paciência? Não tem, não tem. Porque normalmente um cavalo que faz artroscopia, vamos dizer, fez artrotomia, uma fratura de rádio boa, de bom prognóstico, caiu em cima, tirou, arrumou, fechou tudo, maravilha, 100% fica bom. As fraturas de rádio, laterais no rádio, né, do lado de fora no rádio, são muito boas. Então, suponho que você fez a cirurgia aí. Fez a cirurgia, tem que ser pelo menos uns 3 meses, sem exercício nenhum. Fica um mês na cocheira, depois caminha puxado mais um mês, e depois começa caminha montado, vai, sobe lá no retão que a gente chama, tal, uma coisa, e depois ele começa a trabalhar. Então, são praticamente de 6 meses para um cavalo operado voltar a correr. Teoricamente são 6 meses. Infelizmente eu tive nesse ano inclusive, eu operei um cavalo, que ganhou uma corrida boa. Quebrou o joelho, quebrou o rádio do lado de dentro, joelho esquerdo do lado de dentro. Tá bom, operou. Aí daqui a pouco, um dia ia correr um par importante no jockey, vejo lá, tá um cavalo Inscrito. inscrito. Falei, pô, mas esse cavalo foi operado outro dia é mal dizer, né? Eu não podia, como é que já está inscrito? Aí fui olhar, o cavalo tinha sido operado há 4 meses, e já ia correr. Ia correr. Aí, o cavalo trabalhou, disse que trabalhou bem para correr e tal, uma coisa e outra, só que quebrou o joelho de novo. O mesmo joelho, só que do lado de fora. Então não adianta, tem que ter calma, tem que ter paciência, senão não, aí não adianta, aí não adianta. É. E só faz isso com um cavalo bom. Esse, como era um cavalo de uma certa categoria, acabaram apressando, porque o par era importante, né, também, ele já vinha de uma prova boa, e tentaram correr uma prova boa em São Paulo. Mas tem que dar um tempo, não adianta. Faz parte do tratamento também, né, Pacola? De uma forma geral, eu vejo que existem os problemas nas duas pontas. E às vezes as pessoas, por falta de conhecimento, por N fatores, eles postergam a cirurgia, né? Eles postergam. Então, eles levam muito adiante. Aonde ele já deveria ter operado lá atrás, ele leva a cirurgia para. E depois de operado, ele Tem quer. pressa para voltar. Tem pressa É. para voltar. Então, os dois pontos estão equivocados aqui no Brasil. Mas acontece isso mesmo. Às vezes a gente vê que um cavalo que corre, ele tem um determinado tipo de ferrajamento. Geralmente é alumínio nos anteriores e ferro nos posteriores, né, pelo menos no inglês. Então, opera um cavalo agora, tal, e vem com esse ferrajamento, uma coisa e outra, tal. Aí daqui a pouco, depois de um tempo, ele vai correr e fratura outra vez. E vem com o mesmo ferrajamento, mesmo assim que eu digo. Quer dizer, ele correu, ele quebrou porque ele correu de novo. E se ele tivesse não corrido, estava com outro tipo de ferrajamento. Então correu, foi operado com um ferrajamento de corrida. Aí ele vai, daqui a pouco vai ser operado em outra época e logo correu assim. Ou se não, você opera um cavalo, você sabe que ele não quebrou nessa corrida. Pelo tipo de Uhum. lesão e pelo visual do osso, ele muda um pouco de Característica com o de tempo, né? característica, né. Então você vê que o cavalo correu, mas ele correu já fraturado, né, já correu fraturado. E aí o pessoal resolve operar. Aí o prognóstico, tá, diminui, mesmo que seja uma artroscopia, o diagnóstico fica de positivo, de favorável para regular, entendeu. Não digo desfavorável, mas já de preservado, porque já correu quebrado. E o problema da fratura é que nem um dente, está com o dente, está com problema, você pega, arrancou o dente, não tem mais problema. Acontece que o cavalo tem articulação e tem a Uhum. cartilagem. O problema do cavalo é a cartilagem. Você tirou a fratura? Você tirou. Mas é a lesão de cartilagem que essa fratura ocasionou. Isso aí são 8 meses para pôr uma recuperação, uma cicatrização da cartilagem. São mais de 8 meses. O pessoal não vai esperar 8 meses. 8 meses o cavalo já está correndo. E assim vai. Diz que na vida, todo mundo, até os cavalos têm que ter sorte. É que nem as flores. Umas enfeitam a vida, outras enfeitam a morte.
Cavalo é igual, tem que ter sorte, que nem flor. Umas enfeitam a vida, outras enfeitam a morte. Uns têm a possibilidade de ou serem criados ou serem, cavalos de proprietários, conscientes, entendeu, da condição, e outros não, outros querem ver o bicho correr. Corre, corre, não corre, mais serve, vai outro, some, compra outro e ele que se dane, o cavalo, O né. cavalo ele tem uma variável, né, muito grande, né, É, desde aonde ele nasceu, os cuidados que ele recebeu, o terreiro que ele tem, o piso que ele corre, é. né, então são Tem inúmeros. um desenho, um desenho assim, um cavalo de corrida proporciona emprego para mais de 20 e poucas pessoas. Um cavalo de corrida. Deveríamos falar isso aí para os nossos, É, um cavalo eh, de corrida, porque aí vai veterinário, treinador, cavalariço, o cara que vende alfafa, vende aveia, o cara que vende a cama, o agente, o leiloeiro, aí o caminhoneiro, sabe. Então vai pondo, não é um cavalo de corrida especificamente, é, cavalo em si, uhum, cavalo em si. Quem sabe cada cavalo tem sua característica, né. O o inglês tem a característica dele, pela corrida, o cavalo de salto tem a dele, o manga larga tem a dele, o inglês o o árabe tem a dele, o manga larga, eu falei, cada um tem a sua, entendeu. Cada um com a sua característica, mas um cavalo, dependendo de como for, pelo menos no inglês, são mais de 20 e poucas pessoas que vivem e têm a possibilidade de fazer alguma coisa por causa de um cavalo, né. doutor, Então o senhor falou uma coisa ao longo do o senhor falou de um tumor que o doutor Alceu tirou de um cavalo. tá. Daí eu fico pensando, o senhor já deve ter visto inúmeros cavalos com um olho só. Eu acho que é uma dúvida grande das pessoas, quanto que um cavalo, fica prejudicado numa corrida quando ele não tem um olho? Olha, não é que casualmente e felizmente é difícil ter cavalo em corrida com um problema nos olhos, né, mas eles Correm correm bem, bem, né. correm. E Eles usam, né, uma uhum, capa de cabeça protegendo esse olho, né, que também apesar de não ter função, ele é protegido, né, e o cavalo acostuma também, né, Pacola. É que uhum. nem a pessoa que acha que tem uma deficiência numa vista, mas eles correm bem, eles não ficam, assim, com medo nem nada tal, porque acostuma, né, E acostuma. cavalo com tráqueo permanente, Não, traqueotomia não é proibido fez, correr, não não é não dá, proibido correr no jockey. Teve um cavalo muito bom, que até era de um proprietário muito amigo do doutor Alceu. E o cavalo tinha um problema muito sério de garganta, e ele colocou um traqueotubo no cavalo, e foi um perereco para que ele conseguisse que o cavalo corresse com o traqueotubo, né. O cavalo correu, mas casualmente ele correu num páreo de claiming. Páreo de claiming é um páreo que você pode comprar o cavalo antes da corrida. Você gosta do cavalo, então você vai lá e compra o cavalo antes da corrida. E esse cavalo, para que o jockey não tivesse muita incomodação por causa desse cavalo correndo com o traqueotubo, o próprio Jockey Club acabou, claimeando ou comprando o cavalo. Mas é proibido correr com traqueotubo. Antigamente só corria com traqueotubo, que também não tinha cirurgia de garganta. Não fazia, ventriculectomia, no passado eles corriam. corria com traqueotubo. Corria. E já aconteceu algum acidente? Não, não, porque o ar passa não passa como pelas 2 narinas, que é fisiológico, né, ou anatômico, ou que seja. Ali é um artifício para Hum, que o cavalo que entre ar, é um né. atalho direto. É. Mas Então não pode correr, mas antigamente, quando não tinha a ventriculectomia, nem a prótese, nem o tie forward, que é você cavalo que tem deslocamento do palato mole para trazer toda, vamos dizer, a faringe mais caudal, para o palato mole não subir na epiglote, corria com traqueotubo. Eu tenho uns traqueotubos lá em São Paulo lá, que era daquela época lá. ah, é? É. É porque, eh, Era uma opção, o cavalo se afogava muito, chiava muito, era bom cavalo ou tinha condição. Vamos pôr um traqueotubo nele. Como é feito hoje em dia sem ser a traqueotomia permanente, né, quando principalmente água de cria, tal, animais mais velhos, que tem aqueles tumores na cartilagem, né, na aritinoide, aqueles Candrix, condromas, né, ou se não, aquelas lesões de cicatrix, é né, na cicatrix. cicatrix, né. E então hoje em dia, ou põe um traqueotubo, só que traqueotubo
você põe e depois de um tempo você tira, já não consegue mais introduzir, tem que novamente abrir, o espaço para o traqueotubo entrar. Então, hoje em dia faz uma traqueotomia permanente, a técnica é bem boa o animal vive bem, não vou dizer água de cria, o animal vive bem. É. Bom, doutor, olha lá, o nosso tempo tá indo. Ah, tá bom. Eu gostaria de agradecer ao É, senhor, por essa essa conversa. aula e Não tem aula não, é só um bate-papo. esse passado que é muito legal, muito prazeroso, quando o senhor vai falando, a gente vai relembrando. Doutor Lenzi, o senhor falou aí, nossa, aquela época do jockey. Mas eu queria que o senhor acabasse aqui, se o senhor quer dar um conselho para os jovens, como é que os jovens hoje podem entrar num cirurgia de cavalo não é fácil, né. O trajeto do senhor, acho que muito poucas Não, eu pessoas. sou eu sou uma pessoa muito feliz, Paula. Desde a minha, vamos dizer, da minha juventude ou desde a minha vida, eu sou uma pessoa muito feliz, sou uma pessoa muito feliz. Eu tive muita sorte, né, eh, meu pai, minha mãe, né, sempre foram muito atenciosos comigo, me trataram muito bem, me educaram muito bem, tudo e tal. E eu depois tenho muita sorte de entrar na medicina veterinária da faculdade da USP, a qual eu não fiz cursinho. Eu fui tentar fazer o exame e era teste. E eu fui fazendo teste lá, daqui a pouco me liga um amigo meu que eu tinha passado no vestibular. Então eu tenho muita sorte, eu sou um abençoado, Se viu, considera um sinceridade, né. abençoado. E aí depois eu achava que mexer com cavalo ia ser muito difícil. Ah, mexer com cavalo, ó, vou mexer com bovino. Estava fazendo a faculdade ainda, e mais uma vez fui direcionado, mais uma vez não, aí mais uma vez, pela sorte que seja, eu fui direcionado ao Jockey de São Paulo, ao Jockey Clube de São Paulo. E aí, com isso daí acabei estando lá até agora, né, desde 70 eu tô no Jockey Clube de São Paulo como entidade desde o final de 70. Eu estava ainda na faculdade e um amigo meu falou: "Pô, 55 anos. você não quer trabalhar? Tra Seria bom onde?" "Ah, o Jockey Clube abriu casa de loteria esportiva, casa de loteria esportiva lá na cidade, lá na Ladeira Porto Geral tinha um lugar onde o pessoal podia jogar no jockey." E eu ia lá jogar, ia lá fazer jogo de loteria esportiva na Ladeira Porto Geral, perto ali do Lago São Bento. Aí depois de pouco tempo, o jockey perguntou que ia fechar, porque era todo lugar aqui em breve loteria esportiva, abrimos loteria esportiva, fazer aquele jogo que era o tal da zebrinha, né, era um Uhum. vitória para um dos times e empate, né. Sim, Bom, ficou bem famoso aquele negócio da zebrinha e tal. E aí eu fui trabalhar nas corridas, fui parar as corridas. Então eu trabalhava sábado e domingo à tarde e segunda à noite, era uma moleza, não me interferia na faculdade. Aí depois, na faculdade, o Jockey, que nem eu comentei, o Jockey abriu bolsa para 4 alunos dos 2 últimos semestres daquela turma. E eu fui um deles. os Eu fui caminhos um deles. foram se abrindo. Foram indo, entendeu? Foram indo. Depois, estando lá, estava muito bem. Aí, como eu ajudava o doutor Alceu toda tarde, porque todo mundo ia embora. Morava um pouco distante do Jockey. Tinha carro, felizmente, e tal. Então eu ficava no hipódromo, né. Ir para casa, 5 horas, tal, ficava um pouco lá, tinha cirurgia. Então ajudava a derrubar o cavalo, tirar da sala de recupera de então onde derrubava, levar na sala de cirurgia, que era um carrinho, eu ficava na sala. Aí um dia o doutor Alceu chegou e falou para mim: "Você não quer trabalhar comigo?" Não, era o máximo. Ele atendia e tinha cirurgia e ele atendia uns 500 cavalos para mais, só um cunhado dele treinava 200 e poucos cavalos. Então era muito cavalo, era muita cirurgia, era muita coisa, era aras, a gente ia em aras também. E eu um dia cheguei em casa e falei com a minha mãe: "Olha, um veterinário convidou para casa, não, pra eu trabalhar com ele, mas eu tô meio assim", porque o jockey era o máximo também do máximo, né, mexer com cavalo e tal. E aí eu acho que eu também dei sorte nessa opção, viu, Paulo.
dei sorte nessa opção, porque que nem eu falei, se eu não tivesse tomado seguindo sempre em frente, se eu tivesse no jockey, estaria aposentado, tudo tal, pelo jockey, né. Mas com o doutor Alceu, eu acho que eu acertei na mosca, modo de O dizer. senhor teve, o senhor trabalhou com o Dr. Rainer, com o Não, Zé o Luiz Rainer Pinto Moreira, assim, esses eram conterrâneos, né? reprodução, eles mexiam com reprodução só. O Rainer era veterinário do posto de fomento do Jockey Clube de São Paulo, o Então, mas Jockey. naquela época o senhor chegou Então aí algumas vezes para Campinas, no não, posto? não. Doutor Zé Luiz eu conhecia, sou bem Quando amigo do a filho dele. rainha veio para o Brasil aqui visitar o... A rainha, eu não sou dessa época aí não, mas eu acho que eu tenho uma revista da visita que ela fez aqui no Brasil, lá no posto de fomento. E o posto de fomento era o seguinte, se tiver tempo, tá, é o seguinte, o posto de fomento era o seguinte: quem tinha um garanhão, pessoas muito ricas, pessoas muito, eh, cientes da condição do garanhão dele, ou do Aras em si, não vendia cobertura, não pensava nada. Esse cavalo era dele e só cobria as éguas dele. Não vendia cobertura, não dava pra ninguém, não emprestava Uhum. para ninguém, não trocava nem Era nada, exclusivo ali. era exclusivo deles. Então é o seguinte, eu vou querer começar a criar. Não tenho aras, mas eu quero criar, quero ter umas 4, 5 éguas de cria. Aí eu deixava no jockey, pagava a pensão, modo de dizer, das éguas, e como não tinha disponibilidade de garanhão, o Jockey Clube trazia garanhões, Uhum. cavalos em corrida, Posto de posto de fomento. fomento. O Jockey Clube é que trazia garanhões de fora, da Inglaterra, França, Estados Unidos e tal, mais da Europa, porque a Europa é mais dada a distância longa e grama. Os Estados Unidos é areia. A Tríplice Coroa americana é areia. A Breeders' Cup, a prova mais importante, as provas mais importantes da Breeders' Cup nos Estados Unidos é areia. O Kentucky Derby, que é a primeira prova da Tríplice Coroa, é areia. Agora, na Europa, é distância longa e grama. Então, o brasileiro, o pessoal aqui trazia muito cavalo, muitos cavalos para serem garanhões, que correram na grama e distância, entendeu? E o Jockey Club, então eu, começando a criar, cobria com as éguas do jockey, porque eu não tinha condição de comprar de um criador, ele não vendia cobertura. Hoje em dia não, hoje um garanhão bom, tem um garanhão na Europa, quanto é a cobertura dele? Valeu. Como é que dois ele, milhões e meio a cobertura do cavalo. como é que ele chama mesmo? Esqueci o Um tal de nome. Frankel. Tem um tal outro chamado Dubawi, 260.000 euros. 260.000 euros. É, Né? cavalo. Então, o cavalo vem de um país, vem para cá, cobre as éguas, volta para lá e cobre lá, e vai para outro lugar e cobre lá. Mas antigamente era assim, então a finalidade do posto de fomento era para o criador que não tinha a opção de ter um lugar e ter um garanhão. Esqueci o nome do cara da Irlanda aqui. Nossa, esqueci o nome do famosão da Irlanda. Esqueci o nome. Eu não saberia dizer qual é a Coca-Cola. Então, voltando ao assunto, então eu sou uma pessoa muito feliz, porque as coisas aconteceram bem e eu agradeço muito a Deus por tudo que tem acontecido comigo, Pacola. E Sou ainda, eu sou se Deus quiser, ainda vai operar muito por muito tempo, né, doutor? não, sempre é bom, nunca é demais, nunca é demais, Pacola. Então, assim, numa atividade um pouco mais calma, né, mais reduzida, né, mas estamos aí, estamos trabalhando, É, o felizmente doutor tudo bem. Alceu falou isso para mim, né, no final. Ele Ah, e falou, você comentou alguma coisa, e não, não, eu não segui em frente do o que você perguntou para mim, eu parei na metade do caminho, eu nem comecei. Fala o que você vai dizer, que é a respeito do pessoal que está na faculdade agora. Fala o sim. que você vai Não, o falar. doutor Alceu, numa das últimas vezes que eu tive o prazer de falar com ele, ele falou, Pacola, eu estou numa idade que eu não quero mais colocar, como é que ele usa, a mão em qualquer botija. Ele falou, eu quero estudar melhor o caso para ver se Mas isso realmente... daí acho que é o normal, né, Pacola? É normal. Com o tempo, não é que a pessoa perde, acho que perde a graça. Eu vou nas corridas todo dia.
Quando tem corrida, eu vou nas corridas, eu não vou ficar em casa, né. Tem esse pensador ou esse filósofo, não sei qual é, ele fala assim, Mário Sérgio Cortella, ele falou que a tragédia diz que não é quando a pessoa morre, é o que morre dentro dele enquanto ele está vivo. Isso ficou na minha cabeça, né. Um dia eu estou em casa, tinha corrida, ai, acho que não vou nas carreiras não, vou assistir as corridas, tal. Não era um dia também que tinha alguma coisa muito interessante, né, eu vi os cavalos correrem, né. Eu falei: "Não, eu vou". Aí eu lembrei desse Mário Lembrou da Sérgio, nunca mais frase. deixei de ir. Não dá, e vou todo dia no hipódromo, vou todo dia lá, tenha coisa para fazer ou não, eu vou lá. E aí voltando à pergunta que teoricamente não foi nem iniciada, a resposta não foi nem iniciada, é o seguinte: "Pacola, quem corre de gosto não cansa". Você gosta de você que eu digo, o estudante, Uhum. gosta de alguma coisa, tem: "Não, eu quero fazer tal coisa, eu quero trabalhar com tal coisa, eu quero dar aula", né. Tem que enfrentar, Fazer com Pacola. paixão. Tem que fazer. E tudo que você faz com vontade e tudo, é melhor, entendeu. Sai mais bem feito, né. Então, eu sei que a condição, já que estamos tocando no assunto, não é fácil. Eu penso comigo: "Nossa, quando eu me formei, tinham 3 faculdades, né, a Universidade de São Paulo, Botucatu e Jaboticabal. Jabuticaba. Eram 3. Agora, tem mais faculdade no Brasil que somada do mundo inteiro. Tem 300 e poucas no mundo, no Brasil tem 530, 560. Onde é que vai entrar tanta gente assim? Onde é que vai entrar não, como é que vai O arrumar mercado absorver emprego isso para aí no mercado de tanta trabalho, né. gente, entendeu? É complicado. Mas é o seguinte, se aí quem gosta, vai, porque Tem que acaba fazer a diferença. tem que ir, tem que fazer a diferença que nem você falou, tem que tem que ir para frente mesmo, tem que encarar a situação, tem que encarar a situação. E eu vejo na minha época, eu vejo agora, inclusive agora, infelizmente, estava vendo as estagiários e os residentes aí tentando trazer a égua mais pra cocheira, tal. Na minha época eram 80 homens para 20 mulheres, eu era de 100 alunos na minha classe. Hoje em dia é o contrário, né. E elas são profissionais de primeiríssimo, né, são profissionais de primeiríssimo. Você sabe bem, né, porque você tem as tuas Uhum. residentes aí, você Meninas e sabe como é que meninos. são, né. No Jockey abriu residência, foi um rapaz. Eu acho que ele entraria para ter um um homem, vamos assim dizer, com os outros com as outras 3 residentes. Ele não veio nem deu de exame. Então, estão lá as 4 residentes, as 4 mulheres, 4 residentes e tal, mas não tem homem fazendo veterinário, não tem rapaz fazendo veterinário. É, hoje, uma crítica que eu faço aos homens, né, eu sou homem, as mulheres são mais resilientes, são São mais me compromissadas. São. Quando elas falam: "Vou fazer", elas fazem. O homem: "Vou fazer", quando vira as costas: "Não, não, achei melhor fui ali". Não tem que achar nada, você não se comprometeu ali. As mulheres são Não, eu concordo, concordo elas plenamente, Pacola. são mais firmes. São muito conscientes, firmes, competentes, tudo. Mais dedicadas, né. Então, a gente vê, eu vejo pela frequência lá no hipódromo, né. E uma pessoa também que eu tenho, assim, o maior carinho, assim, o doutor Reinaldo, né. O Eu tenho, assim, Reinaldo e de a Campos, e a Fernanda vão vir aqui. doutora Fernanda também. Tenho, assim, um respeito por eles máximo. E a gente vê a frequência dos estagiários, de um modo geral, mas a grande maioria são do sexo Meninas. feminino, né, são do sexo feminino. Mas Pacola, respondendo um pouco mais, se você gosta de uma coisa, você tem que fazer, porque quem faz aquilo que não gosta, não adianta, a coisa não vai, viu, a coisa não vai. Se você está num lugar que você não é isso que você quer, algumas vezes te força, né, você é forçado a fazer alguma coisa que você não está com vontade de fazer, ou estar empregado em algum lugar, você não está afim, mas algumas vezes a necessidade obriga, não vai.
Até que numa dessa, na sequência, enquanto você trabalha, você vai também procurando outros caminhos para que você veja de conseguir chegar onde você tem intenção. Sim, a gente vai até aqui, e daqui a gente Daí tem você outros vai fazendo falando um amizade pouquinho com um. mais, Eu abre acho mais. importante, eu acho que uma coisa é o seguinte, é o que eu tenho visto que o pessoal faz. O estudante, uma hora que entrou na faculdade, ele tem que fazer estágio o máximo que ele puder, que é para ele ser conhecido, entendeu? Suponhamos que tem um estagiário ou uma estagiária. "Ah, eu vou fazer estágio lá no Epicentro, falaram para mim e tal, estou indo lá". "Ah, ela fica aí", ou ele fica, eu vou falar o residente ou o residente é masculino e feminino. Algumas vezes, ela a pessoa, o residente, você vê que ele é diferenciado, então você vai querer dar uma chance para ele. Você vê que ele é diferente dos outros, entendeu? E aí, então, às vezes o pessoal está fazendo uma coisa, o outro está lá mexendo no telefone, o outro está conversando não sei aonde, enquanto estão dando injeção num cavalo que foi operado de cólica, ou fazendo um curativo. Então você já vê de estagiário quem tem alguma, não, Uhum. não é aptidão, mas quem tem interesse em aprender e tentar alguma coisa para ser alguém no futuro dentro daquilo que ele está pensando em fazer, entendeu? Fazer a diferença. É. Você tem que, lógico, ajudar, tem que pegar alguma coisa, vai lá, pega. Tem que ajudar, tem que ir, tem que fazer, tem que estar junto, tem que, sabe? Proatividade é uma É. coisa também que hoje em dia está. O que eu vejo mesmo é o seguinte: tem estagiário, a primeira coisa que faz, tá com o avental, tá de mão no bolso. Já vê que não vai dar certo. A pessoa fica de mão no bolso enquanto estão fazendo um curativo, enquanto estão indo mexer, enquanto estão indo derrubar um cavalo, enquanto estão ligando um cavalo, fazendo uma endoscopia, ela com a mão no bolso. Quer dizer, como é que você vai pedir para uma pessoa dessa, se A você gente tiver vê, né? interesse, A você gente vai pegar vê, um que está do teu lado ali, né? a Ele está gente do vê, teu lado, tem tem que se estagiário que fala: interessar. onde que está o problema? Está lá? Deixa eu ir para cá. Eu quero ficar longe da. É. Não vai nunca Mas é assim, pegar. eu sei que cada um, e às vezes depois na sequência a pessoa né, pega um rumo tal e vai. Mas a gente sabe que a coisa, pelo número de profissionais que se formam, mas formam 12.000 por ano, papai. É E o muita coisa. mercado não cresce nessa velocidade para absorver todo mundo. Né? Absorver todo Doutor mundo. Bernardo Manzioni, muito obrigado. Eu que agradeço, Eu Pacola. sigo, sigo o eterno fã desse Obrigado. homem. É isso Imagina, o aí. prazer é todo meu. Gente, Agradeço o muito convite. obrigado. Obrigado por ter chegado até aqui, ouvindo a gente. E até a próxima. Muito obrigado.